Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da filosofia, da sociologia, da investigação histórica, da antropologia, da filosofia e ciência política, bem como teremos hoje, né? Vamos falar desse livro aqui do Carl Schmitt, A Intelectualidade Franquista na Revista de Estudos Políticos, do período que abarca de 1941 a 1956. Esse livro aqui é do Vitor Yamazaki Bernardo, da Universidade Federal Fluminense. Já vamos falar desse livro propriamente dito e do próprio Carl Schmitt, nascido em 1888 em Plettenberg, né? O jurista de Plettenberg, como ele é conhecido, e falecido em 1985, certo? Bom, mas antes de dar início ao livro, eu gostaria de falar que esse canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, é um projeto que dois amigos meus têm de mineirar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para venda para todo o território nacional, para todo o Brasil. E eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link da página do Instagram deles. Vale muito a pena, porque se vocês vai com certeza encontrar algum livro que vocês vão com certeza encontrar algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir um novo interesse. E se vocês falarem que encontraram a página do sebo Só Pepitas através desse canal, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena, porque os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, a museus, as idas aos teatros, ao cinema, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? O conhecimento a gente gasta para enriquecer ainda mais. Bom, eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para o meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com, que é no meu blog eu disponibilizo os meus livros para download, para baixar, aí os livros que eu escrevi. Aí eu peço encarecidamente para vocês lerem os livros, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o feedback de vocês é muito importante, muito construtivo para mim, né? Lá eu tenho o meu livro Uma História dos Movimentos Nacionalistas, onde eu faço um aparato dos movimentos nacionalistas, principalmente do século XX. Tenho o Bellum, A Guerra como Atividade Humana, onde eu pesquisei muito baseado no Clausewitz, que escreveu o Da Guerra, né? Também é o John Keegan, né, que foi um grande historiador da guerra britânico, e o Kelly, que escreveu A Guerra Antes da Civilização. Então eu pesquisei esses autores e me influenciei muito. Lá eu falo da guerra antes da civilização, do surgimento da pólvora, depois das guerras mundiais, até as guerras mais contemporâneas, né? Também tenho o Hispanidade para o Mundo Lusófono do século XXI, onde eu defendo a hispanidade para o mundo português, para o mundo lusófono, né? Eu me fiz valer de vários autores da hispanofilia, do mundo hispano, né? E também, por fim, a minha magnum opus, o Cadarços Brancos, Entre o Sonho e a Barbárie, onde eu conto a história das culturas punk e skinhead e os movimentos atrelados a essas culturas no Brasil, né? Principalmente no Brasil e na América do Sul. Bom, e também tem meus livros de crônicas e de ficção, a trilogia do Donoso Bueno, onde ali tem 3 romances históricos ambientados em períodos históricos, como a Revolução Tenentista de 1924 aqui em São Paulo, a Guerra Civil Espanhola e o Rio de Janeiro dos anos 50, né? Bom, vale muito a pena, espero que vocês gostem, e depois vocês me dão um feedback aqui nos comentários, tá certo? Bom, vamos falar do livro do Carl Schmitt. Carl Schmitt, nascido em 1888 em Plettenberg. Ele foi um jurista, né? Plettenberg é uma cidade uma região pertencente à Westfália. E a Westfália foi onde teve aquele tratado da Westfália, da Guerra dos 30 Anos, né? Que foi uma das primeiras guerras mundiais. Eu considero, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Westfália, o conflito da Guerra dos 30 Anos,
um dos primeiros conflitos globais, né, que envolveram várias nações e tudo mais. E o Carl Schmitt, então, ele vai ter uma relação muito próxima com a Espanha desde a República de Weimar, desde os anos 20, quando ele lançou sua teoria da teologia política. Ele vai se inspirar muito no autor Juan Donoso Cortés. O Donoso Cortés, eu tenho um vídeo falando sobre o ensaio dele, o catolicismo, o liberalismo, ensaio sobre o catolicismo, o liberalismo e socialismo, né? E ele escreveu um livro sobre a guerra também. E esses dois livros vão influenciar muito o pensamento do Carl Schmitt, que vai lançar Teologia Política, onde ele defendia que a ação final, da decisão final do juiz, era mais soberana e mais importante do que o próprio ordenamento legal. Muitos vão dizer que isso era a base do estado de exceção, e ele vai se opor ao Hans Kelsen. E o Carl Schmitt vai se aproximar muito do mundo hispânico também. Daí ele vai ser da hispanofilia por conta dessa admiração dele do Juan Donoso Cortés e também da escolástica do Francisco de Vitória, que vai ser um pensador ligado à escola de Salamanca, né? Então o Carl Schmitt já vai ser muito próximo da Espanha por conta disso. Nessa época falavam que a Espanha era um ambiente admirado pelos conservadores alemães e a Alemanha um ambiente admirado pelos progressistas espanhóis. Então os progressistas espanhóis miravam a Alemanha e os alemães conservadores miravam a Espanha, porque a Espanha ela ainda era um país que não tinha passado pela reforma, e muitos dos conservadores viam a Espanha ainda como uma estrutura da Idade Média, uma estrutura intacta do antigo regime. Ela não tinha passado pela reforma protestante como outros países da Europa haviam sido contaminados, vamos dizer assim, por essa reforma protestante. O Carl Schmitt, por exemplo, ele idealizava um mundo pré-liberal, né, da sociedade pré-liberal, mas ao mesmo tempo ele atacava o socialismo materialista. Então ele vai ser anti-liberalismo burguês, mas anti-materialismo socialista também. E a Espanha tinha essa característica, né? A Espanha ela ainda se assemelhava muito a uma estrutura que lembrava o Ancient Regime, o regime antigo, né? Quando eu estava pesquisando do Carl Schmitt para falar desse livro, eu vi que em Plettenberg, né, hoje em dia tem a Carl Schmitt Gesellschaft, Sociedade, né, a Sociedade Carl Schmitt, né, então ele é muito reconhecido lá, mas ele foi um autor ostracizado, porque na data de 1º de maio de 1933, atendendo a uma carta de um pedido do próprio Martin Heidegger, o filósofo Martin Heidegger, que apoiou o nacionalsocialismo, o nazismo, o Carl Schmitt vai adentrar ao partido NSDAP, né? Ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que eram os nazistas, né? E o próprio Göring colocou ele como o representante da própria Baviera. Então ele vai apoiar o nazismo. Dizem, na biografia dele fala que ele se empolgou muito numa queima de livros que teve em 1933, que os nazistas queimavam livros, e que estariam queimando livros anti-germânicos, né? Anti-nacionais e anti-germânicos, né? Então vocês podem ver que ele, graças a essa adesão dele ao nazismo, ele vai ser ostracizado, principalmente nos anos pós-guerra, né? Bom, a ligação do Schmitt com a Espanha vai ser muito forte, porque ele vai para a Espanha, principalmente várias vezes, né, no período dos anos 30 e 40, e também no pós-guerra. E ele era casado primeiramente com uma mulher croata, ele se divorciou e casou com uma mulher sérvia que se passava por condessa, mas na verdade ela era sérvia, né? Isso era um pouco mal visto pelos nazistas também, né? E ele teve uma filha chamada Ânima, e a Ânima se casou com um intelectual galego, Alfonso Otero Valera. O Alfonso Valera, ele era um falangista, ele era membro da Falange,
galego, né, um pensador, também era da área do direito, né, ele era galego, e casou com sua filha Ânima. E aí ele fala, inclusive, que esse seu genro espanhol inspirou a sua filha Ânima a dizer que a Galícia tinha um pouco de telurocracia e também da questão marítima também, né? Porque o Carl Schmitt, no seu livro O Nomos da Terra, que eu tenho um vídeo falando do Nomos da Terra, do livro dele, eu vou deixar a descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram assistir. Ele opõe o império terrestre, que seria a telurocracia, com a talassocracia, que era o império marítimo. E a Galícia, por ser um local da Espanha marítimo, né, dos portos, onde se pescava muito, onde boa parte dos pescados da Espanha eram pescados ali na Galícia, em La Coruña, né, Vigo, La Coruña, essa região da Galícia, ela seria ambas, ela teria uma característica terrena de telurocracia, mas ao mesmo tempo também uma característica marina, uma característica voltada para o mar, né? No direito internacional, o Schmitt vai ser muito famoso por conta dessa ideia dele de terra versus mar, né? No mar você não deixa rastros, né? Os impérios comerciais eram os impérios marítimos, que não eram feitos para durar no sentido de se impor igual foi o Império Romano, por exemplo, que tinha uma grande defasagem no mar. O Império Romano não era forte no mar, ele era mais forte em terra, né? E os impérios fenícios, de Cartago, por exemplo, eram mais fortes no mar, né? Então é a oposição entre Roma e Cartago, né? Onde muitos nacionalistas hoje fazem essa oposição do Império Norte-Americano, que seria um império comercial, apenas comercial, que lembraria essa talassocracia, e o eurasianismo, né? O Império Russo, que seria mais terreno, né? Mais terrestre, né? Bom, o Carl Schmitt ele vai ser muito influenciado pelo Joseph de Maistre, o Vilfredo Pareto e principalmente o Thomas Hobbes. A sociedade do direito natural que o Schmitt defendia não era esse direito natural dos justnaturalistas e contratualistas, como o próprio Rousseau, o Montesquieu, entre outros. Ele se baseava muito no Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, filósofo britânico, que defendia o Leviatã, o Estado. E para o Schmitt, a questão do Estado ela é muito importante. No direito nacional, ele vai defender essa ideia da guerra de todos contra todos, que era a ideia do Hobbes, né? E ele vai defender muito ele vai fazer uma defesa muito grande do Estado. É o Estado que vai ser mais importante do que as liberdades individuais. Então ele foi um estatista, se a gente for parar para pensar, né? E ele vai escrever para a revista de estudos políticos espanhola, que eu já vou falar disso daí, dessa revista. Primeiramente tinha o Instituto de Estudos Políticos, criado em 1941 mais ou menos, que foi no pós-Guerra Civil Espanhola, onde a Falange tentava dar que era o partido dos nacionalistas, tentava dar uma sustentação ideológica para a sua característica. Já vou falar por quê. E nessa época dessa criação do Instituto e depois posteriormente da Revista de Estudos Políticos, onde o Carl Schmitt vai publicar muitos dos seus trabalhos, dos seus artigos, eles pensavam e estavam voltados para ideologias antiliberais. Vai ser um período de fascistização, de nazificação também dos partidos vencedores, do partido vencedor da Guerra Civil Espanhola, que foi a Falange, e demais movimentos de direita nacionalista. Só que, no caso espanhol, não era homogênea a direita entre aspas espanhola, vamos dizer assim. Você tinha o conflito entre falangistas, tradicionalistas e os próprios monarquistas da Ação Espanhola. Ação Espanhola, que se eu não me engano era onde a organização que o Calvo Sotelo, que foi assassinado antes da Guerra Civil Espanhola, participava.
que era uma organização monárquica, eles não viam com bons olhos essa ideia da falange. E para os próprios falangistas e muitos espanhóis tradicionalistas, que eram rivais dos falangistas, o Carl Schmitt tinha a questão da secularização. Ele não seria católico o suficiente, porque a direita tradicionalista era católica na Espanha, ele não seria católico o suficiente para a Espanha. Mas na Alemanha nazista, o Carl Schmitt era católico demais para a Alemanha nazista. Então ele não tinha nem uma boa recepção 100% na Alemanha, nem uma boa recepção 100% na Espanha. As tropas da SS começaram a perseguir o Carl Schmitt desde 1936. Por pouco que ele não foi preso, nem morto, nem nada disso. Porque ele não era um nazista de fato, né? E dizem que ele, por exemplo, admirava muitos autores judeus e tinha contato com judeus na Alemanha, intelectuais, inclusive esquerdistas intelectuais também. Ele era um intelectual, ele não era um nazista, né? Embora tenha participado do partido nazista, né? Então ele vai cada vez mais se aproximar da Espanha. A Espanha teve uma guerra civil de 1936 a 1939. A Falange era um partido pequeno até o início da Guerra Civil Espanhola, só que ela vai ser cooptada pelo franquismo. O Franco vai cooptar a Falange e vai tornar a Falange o partido oficial, que na verdade nem se sabe se era a verdadeira vontade da Falange, porque o seu líder, o José Antônio Primo de Rivera, filho do ditador Primo de Rivera, morreu assassinado pelos vermelhos, pelos comunistas, em 1936, no início da Guerra Civil Espanhola. Depois disso, o Franco vai cooptar a Guerra Civil Espanhola e ele vai obrigar a ter uma junção de todas as forças de direita em torno dele. Como, por exemplo, eles usavam a camisa azul da Falange Espanhola, a boina roja dos tradicionalistas carlistas, né, dos carlistas, dos requetés, né, e usavam a calça caqui, a calça marrom da Legião Espanhola. Então foi uma tentativa e todos eles tinham que defender os símbolos monárquicos, como a bandeira vermelho e ouro da monarquia, rojo e ouro da monarquia, né? Então o Franco tentou fazer uma junção de todas as forças de direita durante a guerra, que estavam unidas, mas depois do final da guerra, em 1939, essas diferenças começaram a vir à tona e começou a ter uma disputa entre essas forças de direita, da direita espanhola, que venceu a Guerra Civil Espanhola, que não era homogênea. E nesse período de 1941 até 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, vai ter um período voltado para a Falange. A Falange vai ser mais forte, voltado para o Partido Fascista, né? Que vai ter um protagonismo do Ramon Serrano Suñer, que era cunhado do Franco. O Franco era o generalíssimo e o Serrano Suñer era o cunhadíssimo, que eles chamam de cunhadíssimo, né, em alusão a generalíssimo, e ele ficou mais próximo da Falange, inclusive queria levar a Espanha para o eixo, queria que a Espanha declarasse guerra aos aliados, tentando levar a Espanha para o eixo, mas não era a intenção do Franco. O Franco vai cada vez mais se afastar da Falange e se aproximar dos tradicionalistas monárquicos, né? Bom, o primeiro diretor da revista de Estudios Políticos foi o Alfonso Valdecasas. Esse Valdecasas, ele era um dos únicos falangistas que tinha participado do Mitin de la Comédia em 1933, na fundação da própria Falange, no Teatro de la Comédia em Madrid. Eu tenho um vídeo falando da Falange Espanhola, vou deixar na descrição desse vídeo, caso vocês queiram assistir o meu comentário sobre a Falange Espanhola, né? Por que eu gosto muito desses assuntos e sempre falo no canal assuntos assim? Porque meu avô participou da Guerra Civil Espanhola, né? Meu avô lutou no exército franquista, nas frentes de Teruel e Saragoça, né? Na Batalha de Teruel também, foi ferido em combate e tal. E essas histórias do meu avô foram passadas para o meu pai, e o meu pai passou para mim, que é imigrante, meu pai é espanhol, né? Veio para São Paulo em 1972, ele me passou todas essas histórias da família, da Guerra Civil Espanhola, né? E eu escrevi um livro contando a história do meu avô, que tá para download no meu blog pelo revés também, tá na descrição desse vídeo aqui o blog para vocês baixarem, né?
Só que o livro está em espanhol, eu escrevi em espanhol, né? Bom, então o Valdecassas vai ser um dos que fundaram a Falange e ainda estavam vivos. Porque o Ramiro Ledesma Ramos foi assassinado, o Ramiro de Maeztu vai ser assassinado, o Onésimo Redondo foi assassinado, e os fundadores eram o Ruiz de Alda, que era um aviador, foi um dos primeiros que fez o voo pelo Atlântico do Plus Ultra, né? Que era um avião que ele tinha chamado Plus Ultra, né? E poucos deles então tinham sobrevivido. E o Valdecassas era um dos únicos que sobreviveu. Bom, uma coisa que vai lembrar também do Carl Schmitt é que esse segundo casamento dele com sua esposa Sérvia, ele foi excomungado da Igreja Católica. E isso incomodava muito os espanhóis, né, por ele ter sido excomungado. E o secularismo dele fazia com que alguns católicos espanhóis o acusassem de ser protestante. Na verdade, por ele ser alemão, por ele não ser espanhol católico, seguir tradicionalmente o catolicismo, ele vai ser visto como protestante por alguns espanhóis, e isso vai ser um problema para ele. Mas na verdade ele era um grande admirador da escolástica, como eu disse, do próprio Francisco de Vitória, admirava o Isidoro de Sevilha, e também os outros autores como o Santo Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. Então ele vai ser basicamente um tradicionalista católico. As instituições autoritárias da política que o Schmitt trabalhava, da teologia política principalmente, estava muito mais ligado a uma tradição católica do que uma tradição fascista. E ele vai dizer também, uma coisa curiosa, que a primeira guerra total, o conceito de guerra total, se deu com a invasão do Napoleão na Espanha. E tem aquele quadro famoso do 3 de maio de 1808, das execuções que teve em Madrid. E aí essa resistência espanhola às tropas napoleônicas foi a primeira guerra moderna, a primeira resistência de guerra total. Teve a batalha de Saragoça também, que resistiu bravamente à invasão napoleônica, né? Bom, a batalha de Bailén, né? Bom, então tem todas essas questões que permeavam e orbitavam o bando franquista, tanto durante a guerra, mas principalmente essas diferenças vão se acirrar depois da guerra, né? Os tradicionalistas espanhóis, eles defendiam o direito natural, e esse direito natural ele não coincidia muito bem com o programa fascista da Falange, que eles acusavam de ser totalitário. A Falange tinha uma questão mais totalitária e eles defendiam o direito natural. Nesse livro, o Vitor Yamazaki Bernardo, ele fala do direito natural, que ele se inspirou muito no professor José Galvão de Souza, grande hispanista José Galvão de Souza, da área do direito também, aqui no Brasil, né? Saudoso José Pedro Galvão de Souza, que ele fala desse direito natural. E nessa obra do direito natural do José Pedro Galvão de Souza, tá as bases do que eles chamariam de democracia orgânica, que foi a democracia orgânica do regime, tanto do regime franquista quanto do regime salazarista em Portugal também. Essa democracia orgânica, ela está muito mais ligada a essa tradição católica, principalmente da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, né? Está muito mais ligado a isso do que o próprio fascismo, né? O integralismo, tanto o lusitano quanto o brasileiro, do Plínio Salgado, ele era muito mais ligado a essa tradição, e tinha elementos até positivistas também, por que não? Mas muito mais ligado a essa tradição do que a tradição fascista. Então é meio que uma falácia e eles usam esse argumento, uma vez que o fascismo está com o seu filme queimado nos dias de hoje, eles usam esse argumento de serem muito mais ligados a uma democracia orgânica, tradicionalista e católica do que ao fascismo propriamente dito, né? Que o fascismo tem uma questão muito mais de vanguarda modernista, né? O próprio Filippo Tommaso Marinetti, então ali o Menotti del Pitti aqui no Brasil, né? É muito mais ligado ao modernismo do que realmente o tradicionalismo propriamente dito, né? O tradicionalismo católico propriamente dito. E essa democracia orgânica, ela preza pelas
pelos grupos naturais. A sociedade é uma sociedade entre sociedades. Existem várias sociedades dentro da sociedade. E essas sociedades, elas formam grupos naturais, grupos de interesses naturais. E a verdadeira representação, uma representação autêntica da democracia, não é aquela necessariamente da divisão dos três poderes do Montesquieu. A verdadeira representação é uma que tenha grupos de interesse e que tenha pessoas representantes desses grupos que vai compor o todo, né? Então, por isso que o integralismo é soma, né? O sigma da soma é a soma de todas as partes que formam o todo. E essa ideologia está muito ligada ao municipalismo. A ideia do municipalismo é muito forte para os tradicionalistas, né? E ele critica o Spencer também, né? O Herbert Spencer e outros que foram positivistas, que separaram a moral do direito. No direito positivista, da lei positivada, não necessariamente a aplicação da lei está ligada a uma moralidade, mas a lei natural é a lei moral. Eu tenho um vídeo falando sobre direito natural versus direito positivo, posso deixar na descrição desse vídeo também meu comentário. Então o direito moral, ele é diferente do ele é necessariamente vem junto com o direito vem junto com a aplicação da lei, mas o direito positivo, a aplicação da lei, não necessariamente respeita a moralidade. Existiam direitos naturais divinos que seriam anteriores ao próprio ordenamento legal. E essa é a defesa dos tradicionalistas, que viam a Falange como um dogmatismo. Os dogmas fascistas da Falange seriam totalitários porque negariam assediariam a própria natureza humana e negariam esse direito natural tradicionalista que os tradicionalistas e os monárquicos defendiam. Então tinha essa divisão no bando franquista, né, da Falange com os tradicionalistas e com outros grupos monarquistas que disputavam a hegemonia no bando da direita espanhola, né. Bom, a Falange tinha uma outra revista também que se chamava Escorial, né, que era muito fortificada pelo Grupo de Burgos. O Grupo de Burgos é o grupo que participa de vários intelectuais, que participou o Pedro Laín Entralgo. Eu tenho um vídeo do Pedro Laín Entralgo aqui no canal, só que ele está em espanhol, né? Que eu falo de uma obra dele em espanhol. E esse Grupo de Burgos participou vários intelectuais. Vale lembrar que o Franco depois vai pegar o nome da Falange, dos dois movimentos fascistas de terceira posição e nacionalistas que tinham, que era a Falange e as ROMs, as Juntas de Ofensivas Nacional Sindicalistas. E ele vai juntar todas elas num movimento chamado Fête de las ROMs, Falange Tradicionalista e de las ROMs, né? Então, o Franco vai fazer essa tentativa de unir a direita, e o Pedro Laín Entralgo, que era um médico, ele era médico, né? Escreveu a História da Medicina, uma grande coleção de obras dele da História da Medicina, vai ser um dos defensores do Grupo de Burgos, né? E vale lembrar então que a revista de estudos políticos, que surgiu em 1941, nesse primeiro período ela vai então, pela influência do Ramon Serrano Suñer, ela vai ter uma característica mais falangista. A falange vai estar muito mais em alta, né? Bom, ela tinha uma seção sanitária na revista, uma seção sanitária, que eles falam que era uma seção de grupos eugênicos, de eugenia, né? Que depois da guerra, com a desfascização da Europa, a desnazificação da Europa, e o próprio regime do Franco, que queria se distanciar desse passado fascista e da deixa de fascista, essa seção foi removida depois de 1945, essa seção mais eugênica, né? A revista de estudos políticos, que era ligada ao Instituto de Estudos Políticos, ela começou sendo trimestral e depois ela passou a ser bimestral, né? E vinha com vários artigos, e principalmente os artigos do Carl Schmitt, que tinha uma grande adesão e uma boa recepção na Espanha. Mas o Carl Schmitt pela sua secularização e a sua defesa do Hobbes também, e a ligação com alguns contratualistas, porque que os espanhóis viam o liberalismo
como sendo uma ideologia propícia do absolutismo também, e o Hobbes defendia o absolutismo. Viam então o Carl Schmitt como um agnóstico, nunca foi um católico de fato, né? Então essa vai ser o único defeito que o Schmitt tinha na Espanha, né? Mas ele sempre foi muito bem recebido, os textos dele, principalmente depois da guerra, da Segunda Guerra, porque ele foi condenado depois da Segunda Guerra e ele nunca se redimiu e nunca se desculpou pela sua adesão ao partido nazista, né? E por conta disso, ele foi ostracizado da academia. Mas o Schmitt foi redescoberto recentemente, várias obras dele foram relançadas recentemente e tudo mais. E tem um livro dele que é prefaciado pelo João... É um livro raro dele, né? E aí fica a pergunta: essa decisão da teologia política, que é mais importante a decisão do juiz do que o ordenamento legal, será que não é admirado por muitos dos nossos juízes da Suprema Corte, né? Que a aplicação da decisão é mais importante do que a aplicação do ordenamento legal, né? Aí essa é uma questão que fica no ar, né? Já que o João Mendes e tantos outros admiram o Carl Schmitt, e as ideias do Hans Kelsen parece que não estão muito em alta em terras tupiniquins, né? O que configura essa decisão do magistrado mais importante do que a lei, configura o estado de exceção, né? O estado de exceção é exatamente isso. É quando você tem a decisão do legislador sendo mais importante do que o próprio Estado de Direito, né? Bom, outra figura importante do direito na Espanha era o Álvaro Dors, que era filho do Eugênio Dors. Ele era muito amigo e seguidor do Carl Schmitt. Então as ideias do Carl Schmitt, do jurista de Plettenberg, né, vai ser muito incorporada na Espanha pelo Álvaro Dors, né? Também vai ser muito influenciado pelo Spengler, do Oswald Spengler, que eu tenho um vídeo também no canal falando da decadência do Ocidente, sua magnum opus, né, sua obra principal. E ele teria influenciado até mesmo o liberal Ortega y Gasset. As ideias do Ortega y Gasset vão ser muito interpretadas por um outro viés mais elitista e classicista, aristocrático, durante os anos 30, durante a Segunda República, né? Mas o Ortega y Gasset era mais liberal de fato, só que ele também vai ser influenciado pelo Spengler, né? Então tinha tudo isso daí. E aí ele vai falar da questão do intelectual. Muitos intelectuais da direita são pouco estudados, são pouco por conta de uma hegemonia de esquerda nas academias e tudo mais. E vale lembrar que ele fala nesse livro aqui, nos anos 30 e 40, havia uma grande quantidade de intelectuais da chamada direita que eram tão intelectuais e tão profundos quanto, ou até mais do que muitos de esquerda. Só que eles ficaram apagados por conta do ostracismo. Por isso que eu faço vários vídeos aqui trazendo sobre o Elias de Terrada, Farias de Brito, Antônio Sardinha, o próprio Carl Schmitt, porque eu gosto muito de resgatar a história desses intelectuais que hoje em dia eles foram ostracizados, foram deixados de lado. E por isso que eu acho muito importante a gente estudar esses autores. Não digo para você seguir as ideias deles, mas para você compreender também o bando contrário. A democracia é dissenso, ela não é o consenso, ela não é a homogeneidade. Então é importante que se tenha esses autores para ter um contraponto dos autores eleitos pela academia e tudo mais, né? E ele vai falar da importância dos intelectuais, e tinham vários intelectuais, como o próprio Ernest Junger, né? Eu tenho um vídeo falando do Ernest Junger, do livro Nos Penhascos de Mármore, está aqui no canal também. O próprio Célina, né? O Louis Ferdinand Célina, que flertou com o nazismo, né? E o colaboracionismo na França ocupada, que escreveu grandes livros como Uma Viagem ao Fim da Noite, Morte a Crédito, né? Então, tinham intelectuais também da direita, né? Vale lembrar. E essa escola de Burgos
também do grupo de Burgos, também tinham grandes intelectuais espanhóis, né? Pedro Laín Traub e tantos outros, né? O Javier Zubiri também, né? Bom, ele vai falar da intelectualidade do Émile Zola, que era um dos primeiros intelectuais da história que se mantiveram, que falaram do caso Dreyfus, o Dreyfusard. O caso Dreyfus na França foi o caso do oficial francês que era de origem judaica, que foi acusado de traição, de espionagem e traição. E ele, por ser judeu, gerou uma grande onda de antissemitismo na França que vai ganhar a Europa depois. O próprio Charles Maurras, da Action Française, a Ação Francesa, vai surgir no contexto do Dreyfusard, né? O Dreyfusard era o caso Dreyfus, né? E o Émile Zola vai se manter a favor da inocência do caso Dreyfus, do Dreyfus, que fizeram um filme recentemente do caso Dreyfus, mas é um caso que foi muito famoso, sendo então uma coisa que é pouco falada. O antissemitismo começou muito mais forte na França, antes da Alemanha, antes dos outros países aderirem ao antissemitismo, né? E eram aquelas ideias do século XIX e tudo mais, né? Bom, então vai gerar uma grande onda de antissemitismo. E o papel dos intelectuais já vai começar a surgir a partir do Dreyfusard. Porque os intelectuais, tanto de um lado quanto de outro, vão degladiar e vão lançar as suas visões de mundo, o que depois o próprio Antônio Gramsci vai chamar eles de intelectuais orgânicos. São os intelectuais orgânicos. E há revistas de estudos políticos que abarca esse período de 1941 a 1956, ela vai ser uma revista dos grandes intelectuais da direita. Então esses intelectuais orgânicos, eles vão pensar a sociedade e eles tinham uma relação muito imbricada com a política prática, a política pragmática, né? A prática da política era muito imbricada com esses intelectuais orgânicos, né? Bom, depois da direção do Valdecassas veio Castiella, né? Castiella, que ele vai ser o diretor da revista de estudos políticos, né? E nessa época eles falavam que tinha o Deutsches Reich, o Reich alemão, que era o terceiro Reich, e eles justificavam o imperialismo, o império. O império seria e a guerra. Eles tinham uma justificação tanto para o império quanto a guerra justa, chamada guerra justa e tudo mais. Era uma tentativa de justificar as ações nazistas da Segunda Guerra Mundial, né? E nessa época eles pegaram, inclusive eu achei muito curioso no texto, eles pegaram a doutrina Monroe, a doutrina Monroe, que é a América para americanos, que faz com que os Estados Unidos tenham essa influência pela América Latina e pelo mundo como quase um todo, né? E eles queriam adaptar a doutrina Monroe às pretensões imperialistas da Alemanha nazista e de outros países fascistas, do Mussolini também, né? De outros países fascistas da Europa. Então era a justificação da guerra e do império pelo signo da doutrina Monroe. Mas eles eram antipositivistas. Eles tinham uma crítica muito grande ao positivismo, porque o positivismo teria vindo também do liberalismo, né? E eles eram antiliberais e anticomunistas. Eles vão pegar, inclusive, a noção de historicismo do Marx e do Hegel, mas eles vão meio que distorcer essa noção historicista para defender as suas ideias. E aí eu vou ler uma citação que ele fala sobre a técnica, né? E sobre o positivismo. Um tipo de homem dominado pela prática e pela técnica corresponde a uma ciência positiva limitada aos fatos, ao logicamente deduzível, mas não positivista. Ciência puramente técnica, mas que proporcione ao homem de ação uma interpretação dos valores e que descubra aqueles fatos que há de levar em conta em toda escolha ou decisão. Ciência que se ocupa de valores, mas que se abstém asceticamente a toda valorização. Eles vão criticar o positivismo na ideia de você formar uma sociedade apenas de técnicos, né? O Saint-Simon, que foi um socialista utópico, defendia isso. Então é a negação do político, o fim do político, né? E aí no lugar dele teria só os técnicos.
e aí você tem uma tecnocracia, a morte do político filósofo defendido pela República de Platão, uma república de filósofos, ou o próprio Aristóteles, que defendia no seu livro A Política, o político, né? Então é o fim do político para dar lugar ao tecnocrata, a tecnocracia, e isso é muito da ideia positivista, né? Do Augusto Comte e tudo mais. A ideia de você colocar tecnocratas na administração da sociedade e não os políticos de carreira, né? Inclusive, a revista de estudos políticos, ela influenciou muito intelectuais aqui no Brasil, como Oliveira Viana. Oliveira Viana, que participou do projeto de modernização do Brasil, de nacionalização do Brasil, o projeto nacionalista do Getúlio Vargas, né? Que tinha o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda e tudo mais. Então ele foi altamente influenciado, né? Dizem que era um projeto autoritário e tal. Tinha do Estado Novo, do Francisco Campos, da Constituição Polaca, né? Constituição de 1937 do Estado Novo. Foi largamente influenciado o Oliveira Viana pela revista de estudos políticos, né? Bom, e até 1956, então, o diretor da revista de estudos políticos vai ser o Javier Conde, né? Esse período é um período que o Franco tentava se afastar da ideia do mundo fascista, da ideia de fascista. Ele que ganhou a Guerra Civil Espanhola com a ajuda da Legião Condor, né? Que era a ajuda da Alemanha e da Itália fascista, nazi-fascista. Ele então vai tentar se afastar desse mundo. Já era um contexto de Guerra Fria, a Espanha sofria um embargo econômico, veio a fome. Eu lembro que meu pai nasceu em 1948, meu pai me conta que quando ele estava na escola primária, nos anos 50, na Espanha, chegavam tonéis de leite e queijo e frutas da Argentina, que o Perón mandava para a Espanha. O Perón salvou a Espanha da fome, né? A Espanha só vai voltar a ter uma estabilidade econômica depois que os Estados Unidos fizeram bases na Espanha e era um lugar estratégico contra a União Soviética. E aí tem uma aproximação do Franco, da Espanha franquista, com os Estados Unidos, na época do Ike Eisenhower, né, o presidente Eisenhower. Só que até então a Espanha sofreu um embargo, eles passaram muita fome, muita dificuldade, e aí eles estavam se distanciando dessa deixa de fascistas, né? E nesse período do Conde, na revista de estudos políticos, até 1956, tem uma espécie de revisão deixando a falange mais marginalizada, cada vez mais a falange mais marginalizada. Tem um pensador chamado Ernesto Jiménez Caballero, que era falangista, né? Ele foi enviado para o Paraguai, bem longe da Espanha. O Franco queria se livrar dele, que ele era um ideólogo da falange e tal, e deixou ele longe, deixou ele como embaixador no Paraguai, né? Eu tenho um vídeo falando dele também, só que tem em espanhol aqui no canal. E o Jiménez Caballero, então, vai ficar longe e quase todos os falangistas vão ser mandados para longe, porque ele não queria essa associação com o fascismo, vamos dizer assim, né? Bom, eu separei para ler para vocês aqui um outro trecho. Vale lembrar que o Stanley Payne, aquele hispanista, né, que escreveu vários livros, o Stanley Payne falava que a modernidade ela era representada pela industrialização, a revolução industrial, pela urbanização, pela secularização e pela secularização, né? Que é onde você tem a Revolução Burguesa. E a Espanha não tinha passado por esse processo, por isso que eu falei no início do vídeo, que a Espanha ainda era vista como um rincão onde o Ancient Regime ainda tinha seus resquícios, né? Os resquícios do regime antigo, né? E aqui ele vai falar do Estado de Direito, que vale lembrar que, falando do positivismo e tudo mais, qual que era a visão desses ideólogos da revista de estudos políticos. O autor compreende que o Estado de Direito leva a uma juridicização crescente dos atos políticos, e que esse ideal é perfeitamente plausível e constitui, por ora, o modo mais seguro de garantir a liberdade e a segurança do indivíduo.
Mas isso não significa que o fenômeno do poder possa ser compreendido integralmente nos esquemas da relação e da obrigação jurídica. A obrigação política também não deve ser confundida com a moral. Isso poderia levar à santificação de toda a ação política, o que poderia incluir a santificação do dever de obediência ao súdito. Desse modo, ele não teria outra possibilidade senão obedecer, já que a força material unir-se-ia à sanção moral. Em reação, o oposto também poderia ocorrer, a dissolução da realidade política em um anarquismo em potencial, pois o súdito se tornaria um objetor de consciência, que deveria examinar a pertinência de todas as ordens vindas dos detentores do poder. Sendo assim, a obrigação política não é, portanto, uma obrigação jurídica, mas a condição de todo o sistema positivo de obrigações jurídicas, e tampouco é uma obrigação moral, mas um objeto possível de obrigações morais. Se o ato político ele é ligado à moral, ele pode, no direito positivo, não necessariamente ele vem carregado dessa carga moral. Mas quando o juiz, e aí é o problema do Carl Schmitt, começa a agir politicamente, você não tem mais a aplicação da lei pelo próprio ordenamento legal. E se essa moral ela é desmoralizada, as ações do juiz vão ser cada vez mais desmoralizadas, e o súdito, aquele pelo qual a lei vai se aplicar, ele pode inverter a situação e o juiz ficar na saia justa e não o acusado. Eu vejo, por exemplo, hoje em dia, não estou entrando nem de um lado nem de outro nessa questão do STF aqui no Brasil, mas o Supremo Tribunal Federal agindo mais politicamente do que cumprindo apenas o ordenamento legal, faz com que a percepção da população, muitas pessoas da população, tenha a percepção de que a Suprema Corte está agindo politicamente. E do momento que ela começa a agir politicamente, ela perde toda a legitimidade. O Schmitt escrevia nos anos 30 e 40, mas hoje é incabível boa parte desse totalitarismo, vamos dizer totalitarismo, né, que o Schmitt defendia. A própria Hannah Arendt, ela escreveu sobre a condição humana, sobre as origens do totalitarismo, e ela se inspirou muito, ela se baseou muito no Carl Schmitt para escrever a mentalidade totalitária. Qual é a mentalidade totalitária? A gente pega esses autores, mas não no sentido de querer revivê-los na ação prática nos dias de hoje, mas apenas para estudá-los. Mas o mundo tem lugares hoje que essa ação política dos juízes faz reinar o estado de exceção. E nós estamos vivendo em muitos lugares, a própria Venezuela, o Brasil, vivendo estados de exceção, né? Então por isso que eu trago esses autores, para a gente entender a nossa situação e não repetir os erros do passado, né? Bom, então é isso. Basicamente a revista sobreviveu até 1956 e o Instituto de Estudos Políticos tinha a revista de Estudos Políticos, onde muitos autores contribuíram, e os autores como o Carl Schmitt eram vistos como autores externos, né? E tinha a preocupação dos espanhóis também da revista não se tornar uma revista que prezava mais pelos autores externos do que os próprios autores internos, como o Dionísio Ridrego, que participou da Divisão Azul, né? O próprio Pedro Laín Traub, Javier Zubiri e tantos outros, né? Bom, então é isso. O Carl Schmitt faleceu em 1985. A sua filha Ânima, casada com o seu genro espanhol galego, foi uma grande defensora do seu legado. Ele só teve uma filha, né? Foi a Ânima. Ela foi uma grande defensora do seu legado, e muito do seu legado nos chega hoje através da insistência de permanecer e de manter a memória do seu pai e da sua filha Ânima, tá certo? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta de filosofia política, e não esqueçam de conferir os meus livros em PDF, que vocês podem converter para EPUB, para ler no Kindle, no meu blog pelorevés.blogspot.com, tá na descrição do vídeo, tá certo? Então é isso.
Grande abraço, gente. Até a próxima.